Que bom ter você aqui para mais um vídeo. Nós vamos ser bem objetivos aí nessa introdução, porque eu quero que você me acompanhe até o final deste vídeo. TRG resolve. A terapia TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Eu vou contar para vocês aqui um pouco da minha história com a TRG. Então, antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixe seu like. Se não gostar do vídeo, deixe seu dislike. O importante é você participar aí comigo. E se quiser, pode deixar os seus comentários. Eu leio todos os comentários e ainda respondo cada um desses recados, porque você é muito importante para mim. E se eu estou falando aí para um terapeuta, olha só, se você é terapeuta da TRG e quer entrar no meu grupo, é o Grupo Focus, é só entrar em contato comigo no telefone que vai estar aí na tela para você, que eu vou te colocar lá no meu grupo, mas é só para terapeutas, tá bom? Mas você que não é terapeuta, fique ligado aqui nos vídeos do canal, que tem muita coisa sobre saúde emocional. E a história que eu vou contar para você aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Então fica até o final. Quer saber mais? Vem comigo. Como dizia um amigo meu, todo início começa do começo. É claro, né? Então nós vamos começar lá do início para você entender o que a TRG fez na minha vida, tá? Vamos dizer que este vídeo aqui vai ser uma autobiografia. Olha só, eu nasci em um lar muito pobre, mas muito pobre mesmo. Só para vocês terem ideia, os meus pais, né? Eles dormiam, a cama deles eram caixotes de tomates, né? Claro que não tinha tomate, mas pegaram aqueles caixotes, colocaram no chão e era um colchão de palha, aqueles que tinham capim dentro, sabe? Que às vezes você deitava até dava uma espetada do lado, né? Eles dormiam nessas camas. Nós, os filhos, nós tínhamos aquelas camas de abrir e fechar, aquelas camas de mola que faziam maior barulho, né? Muito simples a casa, um barracão de aluguel com 2 cômodos, uma situação bem complexa, muita escassez. O meu pai se esforçava muito, mas muito mesmo. Meu pai sempre foi barbeiro e relojoeiro. Às vezes ele exercia as duas profissões ou às vezes ficava em uma ou na outra. Tudo bem, eu fui criado neste ambiente, um ambiente de muita escassez, muita pobreza. No entanto, o meu pai dava para a gente ali o melhor que ele podia oferecer, que era amor, carinho, compreensão, ensinava as coisas da vida e nós gostávamos de ficar ali em volta do meu pai, escutando ele contando histórias lá da vida dele, quando ele morava na roça, aquela coisa toda. Quando eu completei 5 anos de idade, eu estava num momento que eu não sabia o que estava acontecendo na vida. Mas eu me divertia, eu brincava com os amiguinhos na rua, até que um dia um amiguinho, eu não estava presente, mas um amigo que brincava comigo ali na rua, num dia à noite, brincando em volta de uma fogueira, um dos amiguinhos empurrou ele, brincando, coisa de criança. E esse meu amiguinho caiu no meio da fogueira e morreu queimado. Eu fiquei muito triste com aquilo e eu não entendia muito bem o que era a morte, o que acontecia na vida da pessoa. Eu me lembro de ter ido lá no velório e eu fiquei bastante triste. Eu acredito que foi ali o primeiro trauma ou a primeira marca emocional na minha mente. Nesse período aí de 5, quase chegando a 6 anos, um dia, um belo dia à tarde, eu vejo a minha mãe arrumando as coisas, pegando as roupas dela, colocando dentro de uma bolsa, pegou um carrinho de mão, colocou as florzinhas e eu pensei, o que está acontecendo? E minha mãe pegou esse carrinho, pediu alguém para ajudar, pegou a bolsa e começou a ir para a rua. Ela parou um pouco e disse, ó, eu estou indo embora, mas eu volto para poder visitar vocês. Eu fiquei bastante angustiado com aquilo. Por quê? Uma criança na minha idade não conseguia entender o que estava acontecendo. Como assim minha mãe está indo embora? Minha mãe que fazia comida, me dava banho, cuidava de mim, cuidava dos meus 2 irmãos mais velhos. Eu tinha uma irmã de 10 anos e um outro irmão com 7 anos. E tinha uma irmãzinha, que era a caçulinha, com 6 meses. Eu não consegui compreender aquilo. E eu corri atrás dela no meio da rua e eu implorava para que ela me levasse. E ela disse, eu não posso te levar, não tenho como te levar, volta para casa. Eu não sei onde estavam meus irmãos, mas
Eu só sei que foi uma cena muito triste para aquela criança ali correndo atrás da mãe. E ela foi embora. A partir daquele momento, começou a crescer dentro do meu coração um sentimento muito ruim, que é o sentimento de raiva da minha mãe. E eu decidi ali com 5 para 6 anos que eu não queria mais ver minha mãe, eu não queria mais conversar com a minha mãe. Ela veio algumas vezes nos visitar, eu pedi a bênção a ela, que esse era o costume que a gente tinha, e ia embora para a rua. Eu não queria ficar perto da minha mãe, porque eu não entendia como ela tinha me abandonado. Eu comecei a me tornar uma criança muito, mas muito depressiva, ansiosa, retraída, muito tímida, não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Algumas pessoas iam nos visitar e eu fugia, me escondia, eu não conseguia. Eu já estava tendo ali uma fobia social, não queria ver ninguém. Olha só, com os meus 6 anos, eu fui para a escola pela primeira vez. Eu via outras crianças indo para a escola com mochila. Naquela época tinha umas merendeiras que pareciam uma malinha assim de plástico com lugar que punha a garrafa, né? Os antigos aí devem estar se lembrando dessa merendeira. A minha avó, como minha avó veio para nos ajudar, porque minha mãe tinha ido embora, ela ficou ali nos ajudando. E ela pegou um vidro de maionese, ela lavou bem lavado aquilo ali, bem limpinho, e ela fez um kisuke. Eu não sei quantos aí já tomou kisuke ou kisuko, não sei. E ela colocou, eu lembro que era de laranja, colocou ali dentro quente, porque na nossa casa não tinha geladeira, né? Um suco quente, e eu lembro que ela pegou um plástico, colocou assim bem em cima da boca daquele vidro e torceu para não vazar. A minha mochila era um pacote, uma sacola de arroz. Ela tirou aquilo ali, recortou e colocou o caderno ali dentro, um lápis e uma borracha e um apontador. E eu fui para a escola. Eu me lembro que eu fui com um chinelinho Havaianas, né? Fui com aquele chinelo todo surrado, passando no lugar que tinha terra. Quando eu cheguei na escola, estava o pé todo suado, melando, aquela coisa assim terrível. E eu me sentei lá no finalzinho, primeiro dia de aula. A professora simplesmente chegou do meu lado e disse assim, levante. Eu me levantei, ela me pegou pelo braço e me puxou e colocou com o rosto virado para o quadro. E ela disse assim, você está fazendo bagunça demais. Imaginem vocês uma criança que mal falava, que mal cumprimentava as pessoas, estava tremendo de medo de estar numa sala de aula pela primeira vez. Inclusive, quem me levou para a escola, para esta escolinha pela primeira vez, foi minha irmã mais velha. Então ela me levou, deixou lá e foi embora. E olha só, para mim foi muito constrangedor, porque quem estava fazendo bagunça era o garotinho do meu lado, não era eu. Olha só, primeiro constrangimento, aquilo ali me fechou mais dentro do meu mundo, mas eu tinha que continuar naquela escola, eu não tinha o que fazer. E eu me lembro que passou alguns meses, nós estávamos no horário ali do recreio. No recreio, o Elias ele ficava num canto da parede enquanto as crianças ficavam brincando e correndo. E a professora falava, vem brincar, vem para cá, e eu não tinha coragem, porque eu não gostava de socializar, eu não queria ficar perto de outras crianças. Mas de repente eu comecei a escutar um barulho muito forte. Uma pessoa entrou ali com problemas mentais e essa pessoa começou a gritar que iria matar todos os alunos e as duas professoras que estavam ali. Foi uma situação muito difícil, foi uma correria sem fim. As professoras tentavam ali segurar as crianças, né, proteger as crianças que ela podia, mas era um camarada alto, mais ou menos 1,80 m, forte, e ele estava muito, mas muito surtado. E começou a jogar as coisas para o alto, as cadeiras, as carteiras. E nós saímos correndo com mais 5 amiguinhos, nós entramos ali dentro de uma sala que não tinha porta, estava em construção e tinha uma janela sem vidraça, porque eles estavam construindo e dava acesso à rua. Eu chamei aqueles coleguinhas, eu fiz assim com a mão para eles pularem a janela. Eles colocavam um pezinho e eu empurrava e eles pulavam para o lado de fora. Olha só que chegou no final, não tinha ninguém para poder fazer o pezinho ali, que a gente fala, né, para pular. Aquilo ali eu comecei a tremer no canto da parede. Eu salvei os meus amiguinhos, mas eu não tinha ninguém para me salvar. E aquele homem gritando, correndo atrás de criança, e ele passou de frente à porta, mas não me viu e foi embora. Mais um trauma de escola, mais um trauma dentro da minha mente. O primeiro dia de escola, quando eu cheguei com 7 anos já, né, primeira série, a hora que eu entrei
No portão veio um garotinho e deu uma unhada assim no meu rosto, arranhou meu rosto. Eu não entendi por quê. Eu pensei, poxa, escola da primeira série é isso aí? E eu fiquei bastante triste porque eu via os outros garotinhos ali chegando com a mãe levando e eu fui sozinho para essa escola para o primeiro dia de aula. Eu fui sozinho. Cheguei lá, falei, meu nome é Elias, eu vim aqui para estudar. Não tinha mãe, não tinha ninguém para poder me levar. E olha só, foi muito triste, porque no primeiro dia de aula, a professora pediu que todos os alunos levantassem e falassem o nome da mamãe, do papai, aquela coisa toda. Quando eu tive que falar o nome da minha mãe, me deu uma dor muito grande no coração. Por quê? Todos falavam, minha mãe, minha mãezinha, aquilo tudo, e eu não tenho mãe. Mas eu levantei, falei aquela coisa toda. Passou alguns dias, teve reunião das mães. A minha irmã que teve que ir. Não tinha mãe ali, constrangimento. Dia das Mães, não tinha minha mãe ali presente. Tudo isso foi me machucando, me torturando mais e mais. Eu estou contando aqui para vocês essa história para vocês verem como a vida de um ser humano pode ser difícil e pode piorar muito. E olha só, quando eu completei meus 8 anos de idade, meu pai nos levou para uma outra cidade. Lá naquela cidade eu comecei a estudar em outra escola, já na segunda série, até que um dia eu decidi que eu não queria mais ir para a escola. Eu não queria, mas eu não tinha aquela mãe que falava, você tem que ir. Meu pai não conseguia controlar isso, porque às vezes eu saía em direção à escola, mas não chegava na escola. Eu matava a aula, né? E fiquei assim 3 meses sem ir à aula, até um dia a professora resolveu ir na minha casa na parte da manhã para saber por que eu não estava indo para a escola. Essa professora chegou, entrou, a nossa casa não estava lá bem arrumada, aquela coisa toda, eu fiquei muito constrangido. E ela pediu que esquentasse uma água lá no fogão, porque a gente não tinha chuveiro, tomava banho de bacia, e ela me deu um banho. E olha só, eu fiquei muito constrangido. Sabe aquelas crianças que têm uma paixão pela professora? Era uma professora novinha, bonitinha, e eu imaginava que eu era o namorado dela. E agora ela estava ali dando banho em mim. Aquilo foi muito vergonhoso para mim. Mais um trauma entrou na minha mente. Mas chegando lá na escola, ela conversou comigo e depois de uma semana ela disse assim, ó, estava acabando o ano, né? Eu vou ter que te colocar de recuperação, mas você já passou. Todas as suas notas são excelentes. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Mesmo não indo na aula, eu conseguia ter boas notas. Eu fiquei uma semana, eu creio, de recuperação e ela me passou. Tudo isso foi trauma para mim porque eu não tinha uma referência, não tinha uma mãe para me ajudar e meu pai fazendo isso aqui para poder nos ajudar. Imagine uma história de uma criança assim, largada, com 8 anos eu já estava tentando nadar no lugar onde já tinha morrido pessoas afogadas, não tinha ninguém para me proteger, às vezes fazia coisas que não deveria de fazer, igual uma vez alguém mexeu com um primo meu, a gente estava vendendo piqui, eu não sei quem sabe o que é a fruta pequi aí, né? E a gente estava vendendo no sinal, porque tinha muito pequi lá onde a gente morava, e alguém mexeu com meu primo, eu peguei uma pedra, joguei na cabeça do rapaz, pegou na testa dele, sangrou ele todo. Então era uma vida assim, parecia que não, sabe, chegaria a lugar nenhum. Na terceira série, nós voltamos para outra cidade onde a gente morava e eu não conseguia mais escrever de lápis. Eu comecei a sentir uma gastura, algo assim terrível, eu não conseguia aquela sensibilidade do lápis, eu não conseguia ter amigos, eu não conseguia olhar para ninguém, era uma situação difícil. Meu pai teve que ir na Secretaria de Educação e pediu autorização para que eu pudesse escrever de caneta. Na terceira série eu escrevia de caneta e não podia errar, né? Mas como eu era muito calado, muito quietinho, eu era um bom aluno, porque eu sentava na primeira carteira e ficava de olho ali, às vezes até ajudava a professora em algumas coisas. Olha só, meus amigos, eu estou contando essa história para vocês, é para vocês verem que existe solução para todas as pessoas. É claro que eu não vou contar a história toda, né? Talvez você já esteja até preocupado, nossa, vai demorar esse vídeo aí. Mas vamos lá. Eu fui crescendo, com a minha idade ali dos meus 13, 14 anos, eu comecei a olhar para algumas meninas com um olhar assim já apaixonado. Mas eu me sentia um camarada muito feio, um cara muito tímido, eu não conseguia conversar com ninguém. E os meus amiguinhos chegavam, beijei na boca daquela menina, isso e aquilo. Eu pensava, isso não vai demorar para acontecer comigo. E realmente, o primeiro beijo foi com 18 anos. E mesmo assim, com 18 anos, é porque a moça viu que eu estava apaixonadíssimo por ela, mas não tinha coragem de pedir, de falar,
E ela veio, me deu um selinho e saiu correndo. Então, eu namorei com essa moça. Só que tem um detalhe, eu era um dependente emocional de carteirinha. Eu comecei a namorar com essa moça e em um mês eu fiquei noivo com ela e pedi em casamento, com 18 anos. Não tinha, né, como diz o ditado, onde cair morto. Mas eu imaginava, eu sem aquela moça seria uma tragédia na minha vida, porque eu não iria conseguir. Só para você entender, a sensação que eu tinha é que se ela fosse embora, era a mesma coisa da minha mãe indo embora naqueles anos que se passaram. Por quê? Dependência emocional. E ela se foi, depois eu arrumei outra namorada que se foi também, e depois eu consegui uma outra namorada que eu achei que eu morria de amores por ela, e eu disse, se um dia você terminar comigo, eu me mato, eu tiro a minha vida. E ela terminou, né? Porque ninguém aguenta ficar com uma pessoa namorando um dependente emocional, porque ele é ciumento, pegajoso, quer falar com a pessoa o tempo inteiro, quer vigiar, ver coisas onde não tem, e sufoca. E quando ela terminou comigo, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu saí de casa. Eu morava com meu pai, né? Meu pai já tinha se casado com outra pessoa, eu saí de casa e fui morar dentro da relojoaria que meu pai tinha. E eu morando ali dentro dessa relojoaria, eu pensei em mil e uma coisas. Eu queria sumir pelo mundo, eu queria fazer um monte de coisas aí erradas. E acabei entrando para o mundo das drogas, amigos que eu não deveria ter feito, que eram marginais, bandidos, né? Coisas que terríveis. A minha vida virou um caos total. Eu chegava em casa, né, em casa entre aspas, que era a relojoaria, às vezes 3, 4 horas da madrugada. E um dia eu resolvi voltar para casa também. Voltei para casa, meu pai sofria muito em ver um filho que só chegava de madrugada, só andava com mau elemento, e, sabe, coisas terríveis. Eu cheguei a perder, dentro de uma conta assim por baixo, mais de 10 amigos meus para o crime. Foram assassinados, outros morreram de overdose, um monte de coisa. Tudo isso levado por vazios, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, fobia social e um monte de coisa. Tudo bem, o tempo foi passando, né? E eu comecei a perceber que a minha vida não chegaria a lugar algum, porque a única coisa que eu sabia fazer na vida era consertar relógios, porque foi a profissão que meu pai passou para mim. Então eu consertava até muito bem, só que a profissão foi acabando. Por que foi acabando? Começaram a vir os relógios eletrônicos, então ninguém queria consertar mais relógios. E eu me vi numa situação mais complexa ainda. Como eu vou ser alguém na vida sem ter dinheiro, sem poder fazer as coisas? E olha, amigos, foi difícil. Eu consegui depois um emprego, mas um emprego que o que eu ganhava não dava nem para pagar as contas direito. Era uma situação lastimável que eu vivia o tempo inteiro, sempre aquela escassez. Muitas das vezes eu pensava, por que eu sofro tanto desde que eu nasci, esse sofrimento, essa coisa ruim, eu não consigo ter nada na vida. Eu me lembro uma vez que uma das sogras lá, a mãe de uma das moças, chegou para mim e disse assim, cara, você está namorando com a minha filha, você não tem uma bicicleta, você não tem onde cair morto, o que você pode oferecer para minha filha? E eu pensava, realmente eu não tenho nada que eu possa oferecer para ela, né? E também não deu certo. Era uma situação muito complexa. Mas olha só, depois, passou alguns anos, eu comecei a entrar numa situação muito difícil, que a depressão ela me derrubou. Eu cheguei a ficar 15 dias deitado em uma cama. Depois passou mais alguns anos, eu cheguei a ser internado 14 dias em um hospital sem saber o que era. E era problemas emocionais. Olha só que dificuldade. Eu pensava em tirar minha vida praticamente todos os dias. Todos os dias eu acordava e pensava assim, para que eu estou vivendo? E algumas vezes eu pensei, eu vou usar muitas drogas para que eu tenha uma overdose e morra. Tentativas de suicídio. Quantas vezes eu pensei, eu podia subir nesse prédio, cheguei já a subir em prédio para pular, mas na hora amarelei, né, como diz o outro. Mas o pensamento de suicídio era praticamente todos os dias. Para vocês terem ideia, eu já pilotei uma moto por muitos e muitos metros com os olhos fechados em uma BR. Por quê? Eu não queria mais viver, não tinha sentido mais para a minha vida. Uma depressão profunda, uma vontade muito ruim de continuar vivendo. A vida se tornou cinza para mim, totalmente cinza, não tinha colorido algum. E eu pensava que não tinha solução.
Até que eu arrumei um emprego razoavelmente bem, mas mesmo assim não dava para pagar as contas direito não, mas dava para sobreviver. Era dentro de um escritório jurídico, onde eu fazia cobranças de grandes empresas. Eu estava até muito bem dentro dessa empresa, com promessas de cargos ali como gerente, alguma coisa assim nesse sentido. Eu fiquei 22 anos dentro só de uma empresa, na outra 5 anos. Mas olha só, meus amigos, eu não estava tendo condições de trabalhar, porque a minha cabeça ficava o tempo inteiro rodando. Eu fui a um psiquiatra e comecei a tomar medicamentos. Eu cheguei a ponto de tomar 5 medicamentos por dia. Era a única forma que eu tinha de me controlar e poder trabalhar, porque eram valores muito altos, eu não podia errar, mas eu não tinha satisfação com a vida. Eu passava muitas necessidades financeiras para poder comer uma pizza com a minha esposa, uma pizza aí de R$ 50, R$ 40, eu tinha que fazer empréstimo no banco. Às vezes a gente estava ali no shopping e eu queria comer uma pizza e eu ficava sem jeito de falar para ela que eu estava sem o dinheiro. Então eu falava para ela assim, eu vou ao banheiro ali rapidinho e volto. E quando eu voltava eu já tinha feito um empréstimo lá no banheiro. Aí os empréstimos iam acumulando e a vida ficava desse jeito, um verdadeiro caos. Um caos total. Eu não podia comprar nada, roupa, porque o meu dinheiro não dava. E olha, mesmo trabalhando numa empresa muito grande, o dinheiro não sobrava, eu não sabia administrar o dinheiro. Quando eu via, chegava o final do mês, eu estava devendo muito para o banco, muitos juros e uma situação difícil. Até que eu comecei a fazer terapias. E comecei a fazer essas terapias porque a minha esposa chegou para mim e foi bem sincera. Ela disse assim, eu gosto muito de você, mas está difícil de conviver contigo desse jeito. Você vive à base de medicamentos, você não me dá atenção, a situação está complexa, eu preciso que você faça uma terapia. Aí eu comecei a fazer terapias. Eu fiz vários tipos de terapia. Não estou falando mal aqui das terapias, tá, meus amigos? Porque às vezes não deu certo para mim, mas talvez deu certo aí para você, mas para mim não deu certo. Eu chegava nas terapias, eu falava, contava a minha história, aquela coisa toda, e no final eu ia embora vazio, não sentia nada, porque eu não via a solução. Até que um belo dia, depois que eu já tinha desistido, 4 anos fazendo terapia, eu desisti de terapia. Eu falei, não vai resolver meu problema. Eu chorava sozinho, chorava no banheiro, às vezes indo para o trabalho de moto, eu chorava em cima da moto, porque eu não tinha mais razão de viver. A situação estava difícil. E lá na pandemia, vendo algumas coisas ali no Facebook, eu vi uma propaganda do professor Jair Soares, que é o criador da terapia TRG. Eu já até falei isso para ele. E não tem problema eu repetir para vocês. Eu pensei, é mais um tentando dar um golpe. É mais um tentando aí ganhar meu dinheiro. Mas eu sempre fui curioso. Eu falei, mas espera aí, vai que isso aí é uma coisa boa. Então eu vou ver se isso aí funciona mesmo. Foi quando eu conheci a terapia TRG. E quando eu comecei a fazer o curso da TRG, ali eu vi que a solução dos meus problemas estava na TRG. Olha que maravilha! Eu terminei o meu curso e fui fazer a terapia TRG. Me entreguei à terapia porque eu queria a minha melhora. E só para vocês entenderem como a terapia TRG resolve, na primeira sessão eu já consegui tirar da minha mente o sentimento, a dor que eu sentia do dia que a minha mãe foi embora. Porque isso me perseguiu durante toda a minha vida. Aquela cena da minha mãe indo embora e eu correndo atrás dela, implorando para ela ficar, chorava e aquilo me doía muito. Muitas das vezes eu pensei em tirar minha vida devido a este fato. Mas antes que eu me esqueça, eu quero dizer para vocês que eu fiquei 25 anos sem querer ter contato com a minha mãe. Mas depois de 25 anos eu consegui liberar o perdão para ela. Eu convivi com ela mesmo durante 3 anos, porque depois disso ela veio a óbito, né? Teve um problema no coração e morreu. Eu posso dizer que eu convivi com a minha mãe durante 8 anos, que foi os 5 anos lá atrás e 3 aqui no final. Mas olha só, meus amigos, o meu pai morreu tem 6 anos. Ele morreu no dia 25 de agosto, que é o dia do meu aniversário. Eu falo isso para você e a única coisa que eu estou sentindo aqui agora, você sabe o que é? Saudade. Só saudade. Eu não sinto a dor da perda, eu não sinto a dor da perda da minha mãe, da minha avó, porque eu reprocessei isso através da terapia TRG. Eu reprocessei todos os meus traumas que eu tinha decorrentes da dependência emocional, da depressão, da ansiedade, tudo isso aí saiu. Hoje eu não tomo medicamento nenhum, estou aí ajudando pessoas.
Pessoas que se encontram aí no fundo do poço, pensam em tirar a vida. Eu pensei várias vezes, cheguei a fazer tentativas, mas eu estou aqui para ajudar outras pessoas. E eu tenho orgulho em dizer que hoje eu sou um terapeuta da TRG e quero ajudar muitas e muitas pessoas. É claro que eu fiz para você aí um resumo do que é a minha vida nessas questões aí que o emocional me levou a cometer erros gravíssimos, coisas terríveis. Mas hoje eu estou reprocessado. Hoje eu posso dizer para você com toda certeza, TRG resolve. Então você talvez esteja me assistindo até aqui, se você chegou até aqui porque você tem paciência, né? Saiba, se você está sobrevivendo, porque eu sobrevivia, eu não vivia, eu estava sobrevivendo nesse mundo. Então, meu amigo e minha amiga, pare de sobreviver, venha viver fazendo TRG. Eu espero que o meu testemunho aqui, desse resumo que eu fiz aqui da minha vida, das coisas que eu passei aí, possa lhe ajudar a ter um caminho, um norte para você seguir. Hoje eu estou com 54 anos, com a mentalidade de um camarada aí de 25, 30, a vontade, a energia, a vontade de realizar, de fazer. A TRG fez isso comigo e pode fazer com você também. Dê um novo rumo para a sua vida e você vai conseguir, você vai vencer. Acredite, TRG resolve. Até o próximo vídeo e um forte abraço.